O único jeito que você tem, que é correto para aprender inglês, é aprendendo da mesma forma como a criança aprendeu. Só ouvir, 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 ouvir. Não é assim, não. Primeiro vamos pensar no seguinte. O adulto, quando ele começa a aprender inglês, muitas vezes ele começa porque ele já estava precisando do inglês no trabalho. Se ele não conseguir apresentar alguma coisa rápido, ele pode perder o emprego dele. A criança tem os pais que vão fazer tudo por elas, decidir tudo por elas como responsáveis que são, pagar por tudo que elas precisam. O adulto é responsável por ele mesmo. Se ele não produzir algo, ele vai perder o emprego. E aí na primeira, segunda semana que ele conseguiu o emprego, porque ele disse que ele sabia um pouquinho de inglês, já aparece o e-mail para ele em inglês. Ele tem que ler esse e-mail, ele tem que encaminhar para a pessoa certa, ou ele tem muitas vezes que responder esse e-mail. Como é que ele vai fazer isso se ele tem que passar, sei lá, os primeiros 6 meses, 10 meses, 11 meses só ouvindo? Não pode. Você tem também que incorporar aí o ler e o escrever. Quando você pega o texto escrito, ele já está na ordem correta, escrito com a ortografia correta, gramática correta, você só tem o trabalho de traduzir. Tem gente que fala, ler e escrever é mais fácil. Mentira, não é. Ler sim, escrever não. Escrever depende de você, de saber todas as regras de tudo, de gramática, de pontuação, de grafia, e aí a coisa vai ficar mais complicada. Então, primeira coisa que você consegue dominar é a leitura. E aí tem muito curso que diz que você vai aprender inglês fluente, que você vai conseguir ler o que você quiser em 6 meses. Legal, aí realmente, eu até entendo, ler. Então, você aprendeu a ler. Depois você vai aprender a ouvir. E aprender a ouvir também. A coisa já está pronta, com a pronúncia certa, na ordem correta. Você só precisa ouvir e entender. Aí você começa a trabalhar com a sua audição. Você vai afinar a sua audição para reconhecer certos sons que não são comuns ou que não existem na língua portuguesa. A terceira habilidade que você vai dominar, para a maior parte das pessoas, vai ser a escrita. Mas calma, não é para você se tornar um escritor famoso aqui. É só para você conseguir responder e-mails, deixar alguns bilhetes, algumas mensagens, fazer coisas mais básicas. E aí, depois disso, você vai aprender a falar corretamente. Falar, eu digo que é a habilidade mais difícil para você dominar. Quando você escreve, você pode parar para consultar na internet, consultar um amigo, revisar, trocar palavras, e aí depois você olha e fala, acho que tá bom. Você não tem tempo algum quando você está falando. Abriu a boca, saiu o som da tua boca, já era, não dá para voltar atrás. E aí você tem que dominar a ordem correta das palavras, que é a gramática, a pronúncia correta das palavras, qual é o vocabulário correto que você precisa usar para aquela determinada situação que você está criando. Você tem que fazer isso na hora para ser compreendido pelas pessoas. E a isso se soma a vergonha, a insegurança, o medo de fazer feio na frente de um chefe ou na frente de alguns amigos que são mais, sarristas. Você trava e aí fica mais difícil ainda falar. Então é por isso, até por fator psicológico, que eu digo que o falar é a atividade que mais demora para você conseguir desenvolver a contento. Ou seja, num nível que você pode considerar, tá bom, as pessoas me entendem, eu entendo as pessoas, ninguém tá perguntando 2, 3 vezes o que eu falei, então agora está aceitável.